Você já ouviu falar em Itabirito, interior de Minas Gerais? Pois é, tivemos o privilégio de visitar amigos e irmãos em Cristo aqui. Estamos aqui no ponto mais alto da cidade, no Alto do Cristo. Fizemos aqui as imagens da cidade de Itabirito. Então, com o nosso filme X8 SE, fizemos aqui imagens e esperamos que vocês gostem de conhecer aí Itabirito, interior de Minas Gerais.